Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas por essas 2 semanas que eu fiquei afastada do canal. Eu estava postando os vídeos de cada mulher da Bíblia uma vez por semana, tudo certinho, mas aí veio o baque, né, de ter perdido a minha avózinha agora no Natal. Então essas 2 primeiras semanas do luto são muito difíceis e eu precisava desse tempo, sabe? Para passar por esses dias de luto, de tristeza, assimilar tudo. E agora eu estou de volta no canal, porque enquanto a minha vozinha já descansa no Senhor, porque cumpriu a sua missão aqui na Terra, eu ainda tenho uma missão a cumprir, né? A vida precisa continuar, né? Mesmo em meio à dor. Então, aqui estou eu, né? Mesmo que o meu canal seja pequeno, ainda que eu esteja no começo, eu preciso ser fiel e diligente ao que o Senhor confiou nas minhas mãos, mesmo que ainda tenha poucas pessoas aqui me acompanhando. Então, nós vamos para a sexta mulher da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Eva, a mãe de toda a humanidade. Nós vamos extrair lições e aprendizados dos erros que Eva cometeu, porque nós podemos ter a sabedoria de aprender com o erro do outro para que a gente não venha cometer os mesmos erros, né? O primeiro erro de Eva foi flertar com o pecado. De que forma? Conversando com a serpente. Quantas vezes a gente abre pequenas concessões, pequenas brechas que a gente acha que não tem nada a ver e aquilo é o suficiente para nos levar à queda, como aconteceu com Eva. Então, ela conversando com a serpente, achando que não tinha nada a ver e dizem que lá no inferno vai ter uma placa gigantesca escrito: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu não quero pagar para ver isso, mas nós precisamos aprender a importância da vigilância. E sabe o que eu acho que é mais perigoso? Que muitas das vezes nós subestimamos Satanás, que é muito mais poderoso do que nós podemos pensar ou imaginar, afinal ele é um anjo caído. E nós superestimamos a nós como seres humanos, nos esquecendo que nós somos pecadores, com uma natureza adâmica caída, tendenciosa já para o pecado. Então a gente flerta com o pecado, brinca com o pecado, achando assim, não, eu dou conta, não tem nada a ver, uma coisinha boba de nada, não vai dar em nada. E na hora que a gente vê, a gente caiu. E muitas das vezes a gente pensa que a queda ela vem do nada, ninguém tropeça, né, num prédio. Ninguém tropeça em coisas grandes, gigantes, a gente tropeça numa pedrinha, é uma pedrinha que nos faz cair. Então nós precisamos estar vigilantes. E eu amo os ensinamentos de Jesus, porque ele fala em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu acho sensacional que Jesus está querendo dizer o seguinte: em primeiro lugar, antes de orar, você precisa vigiar. Porque o espírito ele pode estar sempre pronto, mas a carne é fraca, né? Essa natureza pecaminosa. Então eu acho interessante, porque se você analisar bem, Deus está querendo dizer assim, ó, antes de você querer espiritualizar no sentido de oração, você precisa entender a importância de ser vigilante. E ser vigilante tem a ver com o nosso lado racional, né? Então a importância da vigilância já vem antes da oração, inclusive. Não adianta eu me acabar de orar, mas eu não ter essa consciência da vigilância, do quanto eu preciso estar atenta, porque o diabo é astuto. Então nós precisamos entender isso. Não podemos flertar com o pecado. Outro erro que ela cometeu, o segundo, é dar ouvidos ao diabo. Quantas vezes nós damos ouvidos à serpente? Gente, nós mulheres principalmente, a serpente está todo o tempo, assim como fez com Eva, sussurrando no nosso ouvido. E algo muito importante que nós precisamos entender é que se a nossa vida está sendo guiada, as nossas decisões, o nosso comportamento, as nossas emoções estão sendo guiadas pela voz da serpente, então Deus não é quem governa a nossa vida. Se é Ele quem governa a nossa vida, se Deus é o Senhor da nossa vida, nós precisamos viver uma vida direcionada pelo que a voz do Senhor fala ao nosso ouvido e não pelo que a serpente fala. Então nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Quando nós damos ouvidos às mentiras de Satanás, nós vivemos uma vida aquém
do que Deus reservou para nós. Nós não vivemos aquela vida abundante porque nós estamos acreditando nas mentiras de Satanás, ao invés de dar ouvidos e acreditar nas verdades de Deus sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, sobre o propósito da nossa existência. Então nós damos ouvido às mentiras dele sobre quem nós somos, nós damos lugar a comparações e muitas coisas ruins entram no nosso coração. Inveja, comparação, sentimentos de inferioridade, né? Esse complexo de inferioridade, muitas coisas que não deveriam estar no nosso coração. Isso abre porta, né? Quando nós damos ouvidos, né? Damos crédito ao que Satanás está dizendo, às suas mentiras, nós estamos abrindo a porta do nosso coração para que ele jogue tudo quanto é tipo de entulho com relação às pessoas. Quando ele fala mal de pessoas no nosso ouvido e nós aceitamos e fazemos daquilo os nossos próprios pensamentos. Então, nós precisamos estar muito vigilantes, principalmente nós mulheres, né? Porque eu acho que o inimigo, quando houve a queda, Deus já disse que ali haveria uma inimizade muito grande, né, entre a serpente e a mulher. Então, parece que é por isso que o inimigo ataca tanto a mente das mulheres, muito mais do que dos homens. Entrando pro terceiro erro, né, de Eva, que é o quê? Usar o seu poder de influência para o mal. É tão interessante que quando nós olhamos, né, desde a primeira mulher que foi Eva até nos dias de hoje, nós vemos o poder de influência que a mulher tem. A mulher, ela tem esse poder de influência naturalmente. Deus a fez assim, mas para quê? Para que nós, em parceria com o Espírito Santo, direcionadas pelo Espírito Santo, sejamos agentes de bênção e de santificação para a vida de todas as pessoas ao nosso redor, dos filhos, mas principalmente, né, do nosso marido. E naquele instante, Eva usou a sua influência, aquela influência que Deus deu para ela, não para o bem, mas para o mal, para levar o homem a pecar. É claro que ele errou, e eu nem vou entrar nessa questão, porque ele não se posicionou como homem e ele havia ouvido a instrução em primeiro lugar. Mas nós, como esse poder de influência que nós temos, muitas das vezes nós podemos ouvir a serpente e conduzir o nosso marido ao erro, conduzir o nosso marido ao pecado. Mas se nós formos direcionados pelo Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo, ouvirmos a voz do Senhor falando conosco, nós, em parceria com Deus, nós vamos guiar o nosso marido, influenciar o nosso marido para que ele seja quem Deus o criou para ser. Entrando, por exemplo, nessa questão, né, do erro de Adão e Eva no paraíso, nós vemos, por exemplo, que Adão, ele não conseguia se posicionar. E muitas das vezes nós vemos homens assim, inclusive as mulheres que têm maridos assim, elas costumam dizer, meu marido é um frouxo. É essa palavra que elas usam, apesar de pesado, é isso que elas dizem. Meu marido é um frouxo, porque ele não se posiciona. Mas só que quando nós olhamos para essa companheira que diz isso do seu cônjuge, né, diz isso do seu marido, pelo fato de que ele não exerce a liderança como ele deveria, nós vemos que na realidade ela também tem um problema de ser dominadora, de ser controladora. Então, se essa mulher, apesar de ter um marido que tem dificuldade de se posicionar como líder do seu lar, ela influenciar o seu marido para que ele seja quem Deus o criou para ser, como homem, como marido, como pai, como líder do lar, ela vai conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, posicionar o seu marido. Mas muitas das vezes é mais fácil eu culpar o meu marido que ele é um frouxo, ao invés de eu ajudar ele, né, cumprir esse papel dentro da minha influência sobre a vida dele, deixando com que o Espírito Santo me empodere, que a gente tem mania, né, de hoje, essa coisa do empoderamento feminino, mas o Espírito Santo, nós não temos poder de nós mesmos. Todo o poder que nós temos de influência vem do Espírito Santo nos guiando. Eva é quando ela deixou de usar o poder dela de influência para o bem, né, sendo direcionada por Deus, ela automaticamente usou o poder de influência dela para o mal, porque ela ouviu a serpente, foi direcionado pela serpente. E os frutos disso vêm, e os frutos não são bons, os frutos são amargos, porque ali aconteceu a queda. O quarto erro de Eva foi escolher a desobediência ao invés da obediência. E isso foi muito grave, porque tudo se iniciou porque ela queria viver uma vida independente do Senhor e ela colocou a sua própria vontade acima da vontade do Senhor, acima do que Deus já havia determinado, as instruções que Deus havia dado. E isso fez com que ela colhesse frutos amargos da sua desobediência lá na frente. É impossível falar de Eva e não compartilhar com vocês um ensinamento do pastor Juscelio, que talvez você já tenha escutado, mas eu acho sensacional, né? Quando ele faz essa comparação da forma com que Eva foi criada, né? A primeira mulher foi criada da costela do homem enquanto o homem estava adormecendo, né?
Deus o colocou nesse sono profundo para formar a mulher a partir da sua costela. E aí o pastor Juscelio fala algo que para mim é uma revelação divina, que a área que o nosso cônjuge, que o nosso marido está adormecido, é uma área onde nós ainda não estamos completamente formadas. E quando eu fiquei meditando nisso, eu pensei, isso é verdade, isso tem todo sentido. Porque muitas das vezes nós mulheres, nós somos tendenciosas a focar na área que o nosso marido ainda precisa se desenvolver, amadurecer, crescer, ser transformado. Mas ele nos faz entender, né, o pastor Juscelio, que essa área que o nosso marido está adormecido, nós ainda não fomos completamente formadas. Então, se nós quisermos despertar o nosso marido na força do nosso próprio braço, enquanto nós ainda não estamos formadas, ele vai acordar e vai ver uma deformidade em nós, que até então ele estava cego para isso. Então nós precisamos entender assim, que a área que nós percebemos que o nosso marido ainda não está completamente desenvolvido, que ele ainda está adormecido naquela área e precisa de despertamento, nós não fomos completamente formadas e nós precisamos ter humildade para compreender isso. Então, como que eu faço para o meu marido despertar logo disso? Eu preciso deixar com que Deus me forme nessa área o mais rápido possível. Mas o primeiro passo é eu reconhecer que eu ainda não estou completamente formada nisso, porque um grande problema que acontece muito hoje com as mulheres é, infelizmente, nós focarmos tanto no que o outro precisa melhorar. E eu levo isso para todos os nossos relacionamentos, mas principalmente no casamento, com o marido. Você já viu aquela mulher que ela repara tanto no que o marido dela precisa ser transformado, que ela abre um ponto cego para que ela não venha enxergar o que ela precisa ser transformado. Eu acho tão sensacional no livro da Stormy Martin, O Poder da Esposa que Ora. Eu acho tão sensacional porque ela fala, né, ela nos ensina nesse livro a orar pelo nosso cônjuge, pelo nosso marido. E ela fala que em um dado momento da vida dela, né, o marido dela muito colérico, tinha muita raiva em cima descontava muita raiva em cima dela, dos filhos, e ela começou a orar e pedir para que o Senhor transformasse ele naquilo, né? E Deus falou assim para ela: Stormy, primeiro peça para que eu mude você. E ela entendeu que quando ela muda, o marido muda. Quando a gente muda, quando a gente permite que Deus realize uma grande obra na nossa vida, a consequência natural é que todas as pessoas ao nosso redor mudem, mas principalmente o nosso marido. Então, em vez de você focar no que o seu marido precisa mudar e ser transformado, você precisa ter humildade para reconhecer: Deus, eu realmente não fui formada completamente nisso. Acelere esse processo na minha vida, eu me rendo e deixo o Senhor me transformar. E a consequência será que quando você estiver completamente formada nessa área, o seu marido finalmente despertará. Né? Então, que nós possamos viver o propósito de Deus para a nossa vida como mulher, como esposa, como mães, na nossa sociedade, na nossa igreja e principalmente no nosso lar, que é o nosso primeiro e principal ministério. Eu espero de coração que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para nós crescermos e aprendermos juntos a palavra de Deus, principalmente você, mulher, minha parceira, minha irmã em Cristo. Eu quero que Deus te abençoe grandemente e que você fique aqui firme comigo. E até o próximo vídeo.